Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Esse vídeo dessa semana é como fazer o testículo produzir mais testosterona. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Nós sabemos que os valores de testosterona, eles podem variar na população entre 300 nanogramas por decilitro até 900 nanogramas por decilitro, sendo que a maioria dos indivíduos se encontra no meio da faixa de normalidade de testosterona, que é mais ou menos entre 450 a 550 nanogramas por decilitro. É claro, existem os extremos. Indivíduos mais jovens geralmente têm valores mais altos e indivíduos, devido a algum problema, podem ter valores um pouco mais baixos de testosterona. Existem vários fatores que podem influenciar níveis de testosterona e eu posso citar alguns para aqui para vocês. Por exemplo, a idade do paciente. Quanto mais velho o paciente vai ficando, menores são os valores de testosterona. Indivíduos entre 20, 25, 30 anos de idade, eles têm valores mais altos de testosterona quando comparado com indivíduos de 50, 60, 70 anos de idade. Um outro fator que influencia muito nos níveis de testosterona, e eu encontro muito aqui no consultório, é a obesidade, o aumento da gordura corporal. Esse aumento da gordura corporal faz com que níveis de testosterona sejam menores. A testosterona, ela aromatiza, se transforma em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, a relação testosterona e estradiol nesses indivíduos às vezes está desbalanceada. A relação às vezes está menor que 10. Então, esses indivíduos eles ficam como se fossem hipogonádicos, né? Ficam bem sintomáticos. A testosterona fica oscilando ali mais ou menos nos níveis inferiores de normalidade e os níveis de estradiol geralmente estão altos nesses indivíduos também. O sedentarismo também, ele causa queda dos níveis de testosterona. Indivíduos que fazem menos atividade física tendem a ter menores valores de testosterona. A gente pode falar também sobre alimentação. Alimentação mais balanceada, rica em vegetais, frutas, legumes. Esses indivíduos tendem a ter valores melhores de testosterona. Quando a gente compara com indivíduos que se alimentam mal, alimentações que contêm muitos alimentos processados, ultraprocessados, esses indivíduos tendem a ter valores menores de testosterona. Uma outra coisa que influencia também nos valores de testosterona é as horas dormidas no decorrer do dia, né? Geralmente indivíduos que dormem mais ou menos 7 a 8 horas tendem a ter valores de testosterona melhores do que indivíduos que dormem 4, 5, 6 horas por dia. E por último, vale a pena comentar situações que podem diminuir valores de testosterona e algum déficit vitamínico, né? Principalmente vitamina D, zinco, magnésio. Quando tem uma alteração no valor dessas vitaminas, geralmente pode ocorrer uma diminuição dos níveis de testosterona. Vale a pena citar aqui que estimular o testículo a produzir mais testosterona não está indicado para todos os indivíduos. Pessoas mais velhas com volume testicular diminuído, níveis de hormônio luteinizante maior que 6 miliunidades internacionais por ml se beneficiam mais de uma terapia de reposição de testosterona do que propriamente uma estimulação testicular. Então, quais indivíduos que talvez possam se beneficiar de uma estimulação testicular? Geralmente quem vai se beneficiar são aqueles pacientes que são jovens, que têm baixos valores de testosterona, que não têm prole constituída, ou seja, não têm filhos. Então, nesses casos, a gente tem que preservar a fertilidade deles. Aqueles indivíduos jovens que têm um bom volume testicular, né? Um volume testicular acima de 12 centímetros cúbicos ou um volume testicular maior que 12 ml. Níveis de LH, que é o hormônio luteinizante, menor que 6 miliunidades internacionais por ml e que tem valores de testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro. Talvez esses indivíduos aí, eles possam se beneficiar aí de uma estimulação testicular. E quais as medicações que a gente pode utilizar para fazer o testículo produzir mais testosterona? A primeira opção de medicamentos que a gente tem são os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Exemplos dessa classe de medicamentos: o tamoxifeno, o clomifeno, são medicamentos que eles vão se ligar aos receptores de estrogênio localizados a nível hipotalâmico, aqui na base do cérebro,
e vai fazer com que o organismo entenda que tem pouca testosterona circulante. Então vai fazer com que haja uma liberação de o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vão estimular, respectivamente, as células de Sertoli a produzir mais espermatozoides e o hormônio luteinizante que vai estimular as células de Leydig a produzir mais testosterona. Essas medicações elas são bem seguras, né? Tem trabalhos com o uso dessa medicação a longo prazo aí, mostrando aí que os efeitos colaterais com esse tipo de medicamento é mínimo, né? E para indivíduos jovens, sem prole, com níveis baixos de testosterona, parece ser uma boa opção aí para fazer com que os níveis de testosterona aumente e esse paciente possa apresentar melhora dos sintomas dele e com baixos efeitos colaterais. A segunda opção de medicamentos aí que a gente pode utilizar aí para aumentar os níveis de testosterona, né? Na verdade não é uma medicação que vai estimular diretamente o testículo a produzir mais testosterona, mas ele vai agir a nível periférico, principalmente naqueles pacientes obesos que têm níveis de testosterona baixos e tem níveis de estradiol um pouco mais altos. A gente pode usar aí um inibidor da aromatase, que é na gordura corporal que tem a enzima aromatase que converte a testosterona em estradiol. Às vezes, usando uma medicação para inibir essa conversão, você aumenta a produção natural de testosterona no testículo, né? E essa conversão se torna menor, né? Produzindo pouco estradiol, então você consegue manter um ambiente no qual a relação testosterona e estradiol se mantenha acima de 10. Os principais representantes aí desse grupo temos o anastrozol, que particularmente eu gosto mais de usar. Temos o letrozol também, que pode ser usado. E tem o hexamistano, que é o inibidor da aromatase, que ele se liga ao receptor, ele praticamente inativa, então é uma inibição permanente aí da conversão periférica. E uma terceira opção de estimular aí o testículo a produzir mais testosterona, aqui a gente fala aqui do HCG, que é um análogo do LH, né, que é o hormônio luteinizante. Ele estimula diretamente o testículo aí a produzir mais testosterona. Ele pode fazer um feedback negativo aí com a produção natural de testosterona, então pode inibir um pouquinho o eixo também. A ideia é utilizar aí por curtos períodos de tempo. E os principais representantes aí é o Choriumon, o Ovidrel, são medicamentos aí vendidos principalmente em distribuidoras farmacêuticas de material de reprodução humana. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a clomifeno para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.